Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcon, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action. Episódiozinho aí diferente dessa vez. Estamos fazendo gravado aqui para a gente trocar uma ideia, né? A gente já fez uma live aí comentando sobre o anúncio do Kevin Stefanski como novo head coach aí do Atlanta Falcons no último final de semana, mas hoje convidei aqui o Arthur, né? Para a galera da NFL TT, que conhece ele mais como Tucci. Torcedor do Cleveland Browns aí, o mais famoso do Brasil, né? Torcedor dos Browns mais famoso do Brasil aí, para trocar uma ideia com a gente, como comentar, né, sobre como foi esse período do Stefanski, o que levou à demissão dele, enfim, né, comentar essas 6 temporadas que ele teve lá em Cleveland, e também o que a gente pode esperar em termos de esquema tático, enfim, né, em termos de filosofia, draft, free agency e tudo mais. Então, Arthur, eu vou te chamar de Tuti, tá? Com todo respeito, não consigo te chamar de Arthur. Cara, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. E, se você quiser deixar o seu arroba aí pra galera seguir, fica à vontade. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui comentando sobre o meu ex agora, né? E meu arroba no Twitter é @ArthurUjo, com TH, mas você pesquisar Tuti aí, acho que acha, né? Volta e meia eu tô falando besteira lá sobre os Browns e a NFL em geral. É isso, cara. Quem é da comunidade da NFL no Twitter do Brasil sabe quem que é o Tuti. Então, cara, sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Cara, assim, primeiramente, antes de ir temporada a temporada aqui, você acha que a demissão do Stefanski foi, não sei se justo é a palavra certa, mas você acha que foi correta a decisão dos Browns de demitir o Stefanski, que realmente estava muito saturado, enfim, como é que foi esse fim de relação entre Stefanski e Browns aí? Cara, eu acho que sim. Acho que uma coisa que eu acredito muito é que, como tudo na vida, a NFL é feita de ciclos. E eu acho que ficar tentando ali insistir em algo que já não estava funcionando há algum tempo não dá certo, né? Eu realmente acredito que o Stefanski não saiu brigado, ele não chegou a perder o vestiário em momento nenhum, ele tinha uma relação muito boa com o Andrew Berry, com o Jimmy Haslam, que é o dono, né? E com os jogadores. É tanto que, você viu os caras aí jogando esses 2 últimos jogos contra Steelers e contra Bengals, tipo assim, jogando, dando sangue ali. Não era tipo um time que estava morto em campo, era um time que não tinha talento, que estagnou muito no ataque esses últimos 2 anos, principalmente, muito da herança da troca ali do Deshaun Watson. E aí, no fim das contas, cara, realmente, como você falou, deu uma saturada, o time precisava de um reset ali, e eu acho que ele meio que pagou um pouco o pato, né? Mas ele também teve culpa nesse período aí, então eu acho que foi bom para os dois, né? Ele sai de uma situação bem ruim, onde, sim, não tinha muito mais volta, e vai para uma situação que eu acho que é legal para o que ele implementa assim, no ataque dele, e ele consegue trazer outros caras que trabalharam junto com eles, como ele trouxe agora, por exemplo, o Bill Callahan. Exato. Cara, antes da gente entrar nas temporadas, isso era outra coisa que eu ia comentar contigo, né? Assim, o Stefanski já foi anunciado, ele vai manter o Jeff Ulbrich, e o primeiro anúncio de mudança, né, que a gente tem aí é a contratação do Bill Callahan como técnico de OL e a saída do Dwayne Ledford, que é um excelente cara de OL, mas é um cara muito nichado ali num esquema específico de outside zone run. Ele meio que fez a pós-graduação dele nisso aí, e, cara, todo o OL que os Falcons selecionaram nos últimos 5 anos, desde que ele chegou, é o mesmo biotipo, um cara menor, mas mais ágil para poder ter a mobilidade que ele quer para executar o esquema e tal. Então, assim, eu sei, né, que pode ser coincidência, mas o Callahan e o Stefanski trabalharam juntos até 2023, que é quando o filho do Callahan, o Brian Callahan, é contratado como head coach dos Titans e leva o pai para ser o cara de OL. E assim, né, obviamente os 2 piores anos do Stefanski foram os últimos 2. Você acha que tem alguma relação essa saída do Bill Callahan com a piora do ataque no geral? Cara, acho que levemente sim, mas vai muito além disso, sabe? Eu acredito que, assim, o Bill Callahan saiu, né? Porque o Brian Callahan assumiu lá em Tennessee,
mas também muito porque os Browns, depois daquela temporada de 2023, eles acabaram demitindo o Van Pelt, né, a mando do dono, porque eles estavam tentando se adequar ao estilo de jogo do Deshaun Watson. Então, tipo, isso foi reportado, né, que o dono estava desesperado, né, para o time tentar reverter a troca lá e fazer o Deshaun Watson funcionar, mas e aí eu acho que ele meio que perdeu a esperança ali com os Browns, e aí isso juntou com essa questão do filho dele ali indo para os Titans, ele foi. Então, eu acho assim que tem relação, sim, mas em 2023, quando o Callahan ainda estava nos Browns, mesmo com a OL sofrendo muitas lesões, eu acredito que o produto que ele estava colocando em campo já não era muito agradável ali, sabe? O time não conseguia correr com a bola, beleza que o Chubb tinha se lesionado, mas assim, não estava conseguindo correr com a bola, e esses últimos 2 anos aí que ele saiu, piorou, né? Mas eu acredito também que esses últimos 2 anos que ele passou nos Titans, mesmo que não tivesse tanto talento naquela OL, você tinha alguns jogadores bons, você tinha o Skoronski, você tinha o Christian Barry, se eu não me engano, que é o Jace Slater, né, que foi draftado no top 10 também. Então, justamente ia falar dele, e ele não conseguiu desenvolver esses jogadores, tanto assim, o Skoronski ainda é um jogador muito bom, mas o Leighton tem sido uma decepção lá nos Titans, e assim, como eu falei, eu acho que piorou, mas eu acho que talvez, eu até vi um tweet recentemente falando que o Bill Callahan, ele tá no Mount Rushmore dos técnicos de OL da NFL, né? Ele, o Jeff Dalton, mas eu acho que talvez o tempo dele já tenha expirado um pouco, sabe? Porque nesses últimos 3 anos, realmente, tipo, as OLs que ele treinou, por diversos motivos, mas acredito que por coaching também, não renderam o esperado. Cara, assim, é uma troca muito arriscada, de fato, mas não tem jeito. Quando você traz um técnico novo, vai ter esse tipo de consequência. E aí, assim, eu acho que o Ledford bateu o teto da OL foi em 2022 ali, que foi uma OL top 5, e desde então nunca mais voltou a ser a mesma, mesmo tendo o núcleo ali no McGarry, no Lindstrom, no Jake Matthews, os três desde 2022 estão na OL. Ele nunca bateu esse teto de novo, ele sempre tentou buscar isso, mas nunca deu certo, mesmo com a chegada do Bijan. Então, eu acho que, enfim, é uma aposta arriscada, porque sai de um cara competente, mas pelo menos o Callahan tem um histórico interessante, né? E aí a gente estava já falando dessa parte do OL, mais parte mais tática, né, digamos assim. Cara, o que o torcedor pode esperar do ataque, assim, do Stefanski? É um ataque pautado em play action, é um ataque que foca muito em corrida, um ataque de passes longos, de passes curtos, enfim, o que a gente pode esperar aí mais ou menos do ataque do Stefanski? Cara, é play action. Assim, acho que a gente lembra muito bem ali da temporada de 2020. Eu, como torcedor dos Browns, aquela temporada que o Baker Mayfield foi ali um quarterback top 10, principalmente na segunda metade da temporada, com um ataque muito baseado em play action e muito apoiado na corrida, sabe? Com o Chubb ali naquele ano, sensacional dele, 2020, que foi realmente o breakout year dele. E assim, por isso que no começo do vídeo, do podcast, eu falei que eu acredito que essa mudança vai ser muito boa para o Stefanski, que, assim, os Falcons têm uma OL muito boa, assim, em comparação com a dos Browns, né, mas tem muitos jogadores bons, tem o Jake Matthews, tem o Caleb McGarry, tem o Lindstrom, que é, um guarda absurdo, então, e o Bijan, né, que, foi ao Pro agora. E acho que você pautar o ataque nisso é o fit ideal para o Stefanski, sabe? Você pode ter ali um quarterback game manager, talvez ensinar o Michael Penix a ser esse game manager e não colocar tanto a equipe em posições desfavoráveis, né? Ou, sei lá, se por acaso ele optar a seguir e surpreender todo mundo a seguir com o Kirk Cousins, que é um quarterback que ele tem uma certa história já, né? Então, e que trabalha isso muito bem, essa questão de ser um game manager e trabalhar bem o play action. Então, acho que é isso que a gente pode esperar do Stefanski em termos do ataque dele, sabe? Acho que muito do que veio falhando ultimamente nos Browns foi isso. O time não tinha talento. Depois que o Chubb contundiu, ele basicamente acabou a carreira dele, né? Então, foram duas lesões graves, não foi? Ele quebrou a perna e depois ele rompeu o Aquiles, não foi isso? Não, ele já tinha tido uma reconstrução completa de joelho lá em Georgia, e aí ele lesionou de novo o joelho, assim,
uma porrada de ligamentos de uma vez, e aí, cara, running back, já quase nos 30 anos, aí depois ele ainda quebrou o pé, né? Mas, assim, o time não tinha um running back bom até esse draft, quando a gente trouxe o Quinshon Judkins, e a OL foi piorando, foi ficando idosa, né? Pô, o Bitonio ali já não é mais o mesmo cara, provavelmente vai aposentar. O Teller, pô, teve uma decadência bizarra, desde 2023 ele já estava mal. E os tackles, o Conklin só vive contundido, o left tackle o time não tem, basicamente. Então isso tudo atrapalhou e é algo que os Falcons têm, sabe? É algo que os Falcons têm, é uma certa estabilidade ali na OL e um running back que já é basicamente quase um veterano aí, né? Acho que tá indo pro quarto. Tá pro quarto ano. Sim, quarto ano dele. O Bijan Robinson, e que é um jogador sensacional, e o time também tem um wide receiver 1, aquele cara que é um alfa, né? Que é o Drake London, e vai ter munição para melhorar esse ataque ainda, se quiser, né? Cara, falando assim mais de biotipo, né? Porque pelo que eu vi, o esquema do Stefanski corrida é um esquema que usa muito gap, né? Não é um esquema puramente de zona, como, por exemplo, os Falcons foram tanto com o Arthur Smith quanto agora com o Zach Robinson. Os dois utilizavam muito o outside zone run e o Stefanski eu vejo que é um cara que mistura mais, né? Então, assim, em relação à OL, você acha que a tendência é começar a priorizar caras maiores, caras mais pesados, para poder cumprir esse esquema do Stefanski? Sim, eu acredito que sim, sabe, ter esses caras mais longos com braços maiores, né, assim, a gente vê muito aquela barra de tackles quando a gente tá vendo conteúdo sobre draft, que são os caras com braços 33. acima de 33, isso. E, pô, a primeira coisa que o Stefanski e o Barry fizeram quando eles chegaram aqui nos Browns em 2020 foi trazer o Jack Conklin, que é tipo aquele biotipo perfeito de tackle na NFL. O cara tem um braço gigante e ele foi ao Pro na primeira temporada. O Jed Cruz também tinha um braço longo, então, assim, é um cara mais largo, assim, com aquele biotipo de tackle mesmo, que tem um bend bacana ali, sabe? E na linha ofensiva, no interior, é a mesma coisa, sabe? Então é isso, talvez, eu acho que, como você falou, né, o Ledford era nichado em relação a isso, e talvez por isso o Stefanski tenha abrido mão aberto, isso falhou agora, tem aberto, não sei, esqueci. Mas, enfim, ele tenha deixado o Ledford sair e trazido o Bill Callahan novamente, sabe? Porque eu acho que é isso, é o esquema que ele quer implementar. Eu acho que esse tempo nos Browns, principalmente esses últimos 2 anos, forçaram muito a ele sair da zona de conforto dele, e eu acho que ele não vai querer cometer esse erro novamente, porque se der errado essa segunda oportunidade dele como head coach, ele provavelmente nunca vai ter mais nenhuma por um bom tempo. Sim, vídeo o Raheem Morris, né, que agora, cara, acho bem difícil que consiga uma vaga de head coach novamente, depois desse fiasco que foi a segunda tentativa dele. Cara, uma outra coisa que me chamou a atenção, eu faço duas em uma aqui, né? Eu vi um dado, né, que ele utilizou 40% de personnel 12, né, nessa última temporada. Para a galera que não sabe, personnel 12 é quando tem 2 tight ends e um running back no campo com dois wide receivers. Cara, isso foi uma tendência durante toda a carreira dele nos Browns, ou é algo mais que ele teve que se adaptar nesse último ano pela falta de wide receivers? Eu sei que tem o Cedric Tillman, tem o Jerry Jeudy, mas basicamente acho que para por aí, né, nos nomes. E o Tillman ficou machucado um tempo, eu lembro que eu tinha no meu fantasy. Cara, conta pra gente, assim, como é que é essa parte do personnel que ele utiliza? Cara, no começo foi muito isso. Eu lembro, assim, além do Conklin, né, que eles trouxeram Austin Hooper na época dos Falcons. Ex-Falcons, sim. E assim, o time sempre teve também o Njoku, né? E o Njoku, cara, ele se desenvolveu num excelente bloqueador, e até esse ano ele estava sendo utilizado muito em line, né? Porque o Harold Fanning é um cara que joga ali mais afastado da linha, ele não é um grande bloqueador, por mais que ele tente. E o Stefanski, sim, sempre foi muito dessa filosofia do 12 personnel ali, de ter um cara para bloquear ali na linha também, e outro tight end ao mesmo tempo. E os Browns sempre tiveram jogadores que permitiram isso, né? Só que, como eu falei, o Stefanski ali, a partir de 2023, foi forçado a meio que sair da filosofia dele, e o time
um pouco que largou isso aí, sabe? Tanto que tava só com o Njoku ali, e o Njoku meio que fazia tudo. Ele era bloqueador, era o recebedor de Tyrande e o corpo de Tyrande também não tinha mais ninguém. Esse ano que eles tentaram voltar à filosofia original e aí trouxeram o Com o Fenn e Fanning. colocaram o Njoku mais inline, só que o Njoku passou muito tempo contundido e também não tá mais rendendo, ele é free agency agora. É até um cara que eu ficaria de olho nos Falcons trazerem, sabe? Caso os Sim. Browns não tragam de volta. Cara, eu acho que os dois nomes assim que eu tô mais de olho no ataque, principalmente, seria o Njoku, pelo preço certo, né? Acho que eu vi, por exemplo, no Spotrac, tava colocando ele com um valor de 10 milhões por ano. É Eu acho menos. muito caro para um cara que não tem ficado saudável nas últimas temporadas. E o Ethan Pocic. O Post ele rompeu o Aquiles, né, no final da temporada. Aí meio que assim, eu gostaria muito que os Browns trouxessem ele de volta, só que, pô, depois dessa lesão, ele já é um cara que já tem uns 31, 32 anos ali. Então, acho que vão ficar com um center nosso novo mesmo. Entendi. E acho que vai ter preciso. Então. Enfim, ficar de olho em alguns free agents aí. Sobre os wide receivers, cara, tem algo, porque eu lembro muito do Amari Cooper, lembro do Jerry Jeudy. Eu acho que esses são os dois nomes assim que mais me vêm à mente dessa época do Stefanski. Ele tem algum biotipo que ele gosta, um cara mais velocista, um cara mais de posse, assim, um cara de bola contestada, como que é isso? Cara, ele gosta mais daquele cara que é um exímio route runner, sabe? Eu acho que isso ficou muito claro quando eles trouxeram o Amari Cooper e o Jerry Jeudy, e um cara também que produz em YAC, né? Acho que o Jeudy e o Cooper fizeram muito isso nos 2 primeiros anos dele com os Browns, né? E quando ele chegou, o time tinha o Jarvis Landry, que também produzia isso, o próprio OBJ, né, na época, que não foram contratações do período do Stefanski, que foram contratações que ele herdou, mas são caras, assim, que correm boas rotas e conseguem produzir após a recepção. Só que, assim, tirando esses caras, e até o próprio Jury esse último ano foi muito ruim, o resto dos recebedores que eu vi nos Browns esse tempo, assim, nos últimos 6 anos, cara, só desastre, sabe? Não é muito diferente da situação dos Falcons de 2025. Vamos ver se 2026 melhora. O Darnell Mooney não ficou saudável a temporada inteira, né? Era só Drake London e amigos. Então, vamos ver o Darnell Mooney no último ano de contrato dele agora, se ele consegue voltar a ficar saudável. Cara, acho que antes de eu passar para a defesa, porque quase não seja o Stefanski, eu queria perguntar algumas coisas sobre isso. Algumas perguntas que eu tinha aqui, né? Que até a galera mandou. A situação de quarterbacks, né? Teve toda aquela treta em relação ao Baker de ter saído de Cleveland e tal. Qual que foi o papel do Stefanski nisso? Ele teve culpa direta nessa saída? Qual que era a relação dele com o Baker? Porque, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas falando que eles saíram brigados, eu vejo falando que não tem nada a ver, que a treta do Baker não era com ele, era com outra coisa. Como é que foi essa história? Cara, essa questão do Baker é muito, assim, vem muito do próprio Baker. E como eu falo, assim, acho que o cerne dos problemas dos Browns é o Jimmy Haslam, sabe? Ele, notoriamente, assim, tem uma citação dele nesse período aí, do problema do Baker que vazou, é que ele queria um adulto, sabe, na posição de quarterback. E aí eles foram lá e trocaram pelo Deshaun Watson, né? Vai entender. Mas, assim, eu acredito que ele não gostava muito do Baker, o Jimmy Haslam, mas o Stefanski acredito ser um cara que manteve, sim, uma relação boa com o quarterback. Acho que o Baker meio que estava ali querendo se provar depois de um ano ruim, e aí teve aquela lesão no ombro e ele continuou jogando porque ele sabia que se ele não jogasse ali, ele provavelmente não ia receber um outro contrato, e aí aquilo desgastou a relação entre ele e o time, e pô, ele jogou machucado o ano todo. Mas o próprio Baker, assim, no final das contas, ele admitiu que no podcast, falando assim, ele já nos Bucks, né, falando que, assim, que ele não era maduro o suficiente naquela época e que tudo que aconteceu com ele foi essencial para ele se tornar um cara mais maduro, sabe, um cara mais profissional. E, assim, muito se dizia que ele não tinha um treinador pessoal, assim, para treinar na off-season. E eu acho que o Stefanski, nessa questão, assim, do Baker, ele
fez o que pôde, sabe? Ele não ia tirar o Baker de campo, até porque ele estava em condições de jogar, só que ele estava na beira ali do colapso do ombro dele. E eu acho que no fim das contas, assim, ele fez o que pôde, ele conseguiu gerir a situação ali até ficar totalmente insustentável, e aí o dono queria muito mudar de quarterback, porque queria, obviamente, tá ali sempre querendo ganhar também, mas pô, trazer a torcida junto e tal, e aí que ia fazer um big swing, e aí acabaram mandando o Baker embora e trouxeram o Deshaun Watson, né? E na troca do Watson, ele teve participação, assim, ele foi um cara que pediu pelo Watson ou ele ficou meio neutro nesse Cara, eu aspecto? acredito, assim, que tanto ele quanto o Barry têm sangue nas mãos, sabe? Nessa questão, assim, eu acho que isso não foi algo que veio top-down, né, assim, do Haslam, não veio diretamente do dono, eles queriam, eles foram lá trocar ideia com o Deshaun Watson, ou apresentaram um plano lá de ataque para ele, tudo certinho e tal, porque eu acho que realmente eles acreditavam que o Watson fosse ser um upgrade, fosse ser um novo quarterback, um novo franchise quarterback dos Browns, né? Mesmo passando mais de um ano parado, mesmo no último ano dele, mesmo tendo números bons, ele não foi esse cara absurdo. Mas, assim, a partir do momento lá, eu não sei se você lembra, assim, tava até os Falcons estavam na jogada, Opa, os três times da NFC Sul e os Browns, né? E aí ele meio que negou os Browns, isso, tipo assim, de manhã. sim. E aí o que reportam, né, a mídia de Cleveland fala que o Jimmy Haslam chegou e falou assim pro Barry, tenta aí fazer um contrato, encaixar no cap um 100% garantido que a gente vai tentar essa última cartada e no fim das contas deu certo o plano do Haslam, mas o resultado Cara, né? eu lembro dessa história, né? Pô, eu lembro como se fosse hoje que tinha um cara no Twitter que eu seguia, que o amigo dele era advogado, eu acho, e estava envolvido né, um cara do torcedor dos Falcons, e o amigo estava envolvido nas negociações com o Deshaun Watson. E vazou até uma foto, não lembro de qual momento, da camisa Dele, né? 4 com o nome de Deshaun Watson já, a camisa dos Falcons e tudo. Tava tipo certo, faltava só anunciar, e aí chegou os Browns com o contrato garantido e levaram. Graças a Deus pularam na bala aí pra gente. Tem uma foto que é as 4 camisas dos Browns, né, os 4 uniformes, assim, tudo com o número 4, e lá no fundo tem tipo um totó, sabe, um pé bolinho, com a camisa dos Falcons dobrada, que o próprio Watson postou, sabe, e aí, então, assim, eu acho que ambos quiseram fazer essa troca, assim, porque na época o Deshaun Watson era um super QB ainda, né, toda essa coisa aí, mas essa questão do contrato garantido, pelo que reportam, veio do Haslam mesmo e foi o fator determinante aí para tudo que aconteceu com os Browns até esse momento. E, cara, assim, né, pra fechar essa coisa de QB, porque como a situação de QB em Atlanta tá muito incerta também, né, não muito diferente dos Browns, assim, eu vi muita gente falando que o Stefanski não sabe desenvolver quarterbacks, que muita gente citando essa situação do Shedeur, né, muito estadunidense, principalmente, né, galera do Brasil nem tanto. E, cara, qual que é a tua visão nisso aí? Cara, eu acho isso, assim, tem muita gente que fala, até no grupo dos Browns também, mesmo no Twitter, tem muita gente que é fã do Shedeur, né, que ele, pô, puta pessoa, assim, de mídia, né, mas eu acho tudo, assim, um absurdo, sabe, eu não creio que os Browns erraram naquele negócio de fazer uma administração de snaps para esses jogadores durante a pré-temporada, durante o training camp, sabe? Eu acho que o Shedeur é o QB4 do time e ele tinha que ser tratado como QB4. Né? Chegou no training camp, tinha o Flacco, tinha o Pickett, tinha o Gabriel e tinha o Shedeur. Só que o pessoal fala, ele devia estar tendo treino com o time titular. Cara, não é assim que funciona absolutamente nenhum time da liga, sabe? O que eu achei errado disso tudo foi ter escolhido 2 QBs no draft. Eu entendo que, assim, o Shedeur foi um custo de oportunidade, o cara caiu até a quinta rodada, e quando o time precisa de QB, você tem que dar esses swings, mas, assim, o time chegou na off-season basicamente sem um pano para quarterback, e eu acho que isso foi talvez onde o Stefanski tenha pecado mais e que voltou para bater nele, sabe? E acabou sendo uma das principais coisas, assim, na demissão dele. Ele draftou, essa pick do Dylan Gabriel foi dele,
Uhum. Era É, um isso, isso, jogador que ele isso, gostava muito, e isso, assim, sim. tipo assim, isso aí foi um absurdo também, porque o Dylan Gabriel não serve nem para ser backup na NFL. A gente tenta ter esperança, vendo aí o que aconteceu com o Brock Purdy, com o Dak Prescott, né? Mas aí a gente chega e vê o primeiro drive do cara jogando um jogo de temporada regular, a gente já vê que, pô. Eu sofri com isso com o Desmond Ridder também, eu sei o que é. Criar expectativa, eu passei por isso já. Então, assim, É, é só foda. concluindo rapidinho, na administração dessa questão de snaps, eu acho que ele não errou, mas a questão da preparação toda do QB Room dos Browns em 2025, acho que foi o fator determinante aí, sabe, para tudo ter Uhum. dado errado e ele ter sido demitido. Não, faz sentido. E aí, cara, últimos dois tópicos aqui, bem rapidinho, esse não vai levar tanto tempo. Uhum. Óbvio, né? Ele não comanda a defesa, mas assim, ele topou manter o Jeff Ulbrich. Eu não acho que foi uma condição imposta pelo Arthur Blank. O Arthur Blank falou que só ia recomendar a permanência, mas poderia Uhum. muito bem não optar por não manter ele. E por mais que sejam caras diferentes, pelo que eu vi, né, pessoas falando, parece que a filosofia do Ulbrich e do Jim Schwartz pode ser relativamente parecida. Obviamente, né, que, cara, você tendo o melhor jogador defensivo atualmente da NFL, é complicado comparar as defesas, porque você meio que faz o seu plano de jogo ao redor do cara, mas qual que é a identidade dessa defesa dos Browns? É uma defesa que marca muito homem a homem, o Jim Schwartz é um cara que manda muita blitz, como que é? Cara, os Browns, a filosofia assim, de marcação é homem a homem. O time tem um jogador ali na secundária dois jogadores, na verdade, né? O Denzel Ward, que é um cara, tipo assim, um shutdown corner, que consegue marcar literalmente qualquer recebedor da liga no homem a homem ali, se precisar ilhar ele durante o jogo, o time faz isso. E o Grant Delpit, que é um safety que marca muito bem tight end e até recebedor, running back, assim, em rotas wheel route, essas coisas. Então o time se baseia muito nessa filosofia. Eles até trocaram o Nilson, né, que era um Uhum. cara assim que performa melhor em zona, e trouxeram o Tyson Campbell, que é um cara mais físico ali na linha de scrimmage, justamente por causa dessa filosofia. E assim, cara, você falou realmente essa questão do Myles Garrett, é difícil replicar isso qualquer time da liga, mas eu particularmente gosto muito da linha defensiva dos Falcons, principalmente o que eles fizeram assim no último draft, trouxeram James Pierce Jr., trouxeram o Jalen Walker, que é linebacker, mas joga também mais próximo assim da linha de scrimmage, trouxeram Brandon Dorlos, que foi por uma grata surpresa, estava jogando muito, e graças Sim, a Deus que a lesão dele não foi muito grave, né? sim. Então, assim, uma linha defensiva muito boa. Eu acho que o Stefanski, como head coach, cara, e principalmente depois desse fiasco agora, desses últimos 2 anos do Browns, ele tem que focar muito em o quê? Em melhorar as skills dele de liderança, que eu acho que isso era um pouco que faltava, sabe? Não necessariamente, como Uhum. eu falei, ele não perdeu o vestiário, mas ele tem que focar também no ataque, cara. Deixa um cara ali, um sênior, igual tinha o Schwartz aqui, igual tem Uhum. o Ubbert em Atlanta, e deixa o cara comandar a defesa, óbvio, faz seu papel como head coach ali de supervisionar, mas foca onde você se dá melhor, que é com seu ataque, com os jogadores novos que você tem. Porque você já tem toda a base da defesa consolidada ali desse último ano. Então deixa lá, cara. A melhor decisão era deixar o Ubbert lá mesmo, e graças a Deus foi o que ele fez. É isso. Cara, para fechar, assim, né? Obviamente ele não é o GM, mas, pô, ele como head coach, ele tanto vai participar agora da busca pelo novo GM, né? Apesar de já estar praticamente definido entre dois nomes ali. O próprio Matt Ryan falou que ele vai estar envolvido na segunda rodada de entrevista para GM. Por mais que ele não seja o GM, assim, tem alguma coisa no draft que a gente pode ficar de olho, porque com um novo GM, novo head coach, né, a gente tem zero conhecimento sobre tendências e tal, para poder analisar possíveis nomes para ficar de olho. O que você tem de input aí do draft para colocar para gente? Cara, coisas do draft, assim, eu via muito mais relacionado ao Barry, só que com o tempo, né, o Stefanski foi tendo mais input mesmo. Mas uma coisa assim que os Browns sempre fizeram, desde que ele chegou junto com o Barry, foi draftar jogador muito jovem, né? Até eu brincava antigamente que o Barry fazia uma creche, né? Que eles gostam muito de jogador muito jovem, os underclassmen, né? Eles esse ano draftaram Dylan Sampson, que é atualmente o jogador mais jovem da NFL, por exemplo. Uhum. E eles gostam muito de jogador assim de escola com pedigree, sabe? Essas SC schools, muito cara de Tennessee, acho que
como eu falei, o próprio Dylan Sampson, o Cedric Tillman, os caras ali de Alabama, o Dredd Cruz lá no primeiro ano, Grant Delpit de LSU. Então, assim, eles gostam desses caras com pedigree e caras mais novos que você tem ali, que às vezes até são mais crus, mas que você tem um teto maior, sabe? Uma coisa que os Browns fizeram muito, assim, e muito também porque o time não teve tantas escolhas assim de primeira rodada, mas eles draftavam muitos caras que jogavam pouco como calor. Esse último ano foi uma exceção, porque o time estava muito ruim e os jogadores que eles selecionaram deram muito certo, né? Mas é um time que eles deixam o jogador ter aquele tempo de maturação, sabe? Muitas vezes até jogadores de terceira rodada ali, de quarta rodada, eles não colocam esses caras para jogar. E desses últimos, assim, tem dado certo. Você vê o Alex Wright, foi estendido agora, né? Recebeu extensão de contrato. O Isaiah Maguire, os dois são defensive ends, também tem jogado muito bem. Então, assim, acho que são essas três coisas. São jogadores jovens, de escolas com pedigree, escolas tradicionais, e jogadores assim que você espera que você não pode esperar necessariamente que ele vá entrar em campo logo da primeira vez, sabe? O time vai ter mais cuidado ao lidar com esses caras. Eu acho que até faz sentido, assim, que os Falcons têm 4 escolhas só no draft esse ano, 5 escolhas. É o time, olhando lá no Tankathon, é o time que tem menos valor de draft desse ano. Então, assim, espero que venha 1 ou 2 trade downs aí, pelo menos, para acumular um capital de dia 3 ali, para tentar investir em profundidade de elenco e olhar mais para o futuro aí. Cara, é isso aqui da minha parte. Não sei se você quer colocar algo a mais aí que eu não perguntei, se você acha interessante mencionar. Eu acho que eu só queria falar do Special Teams, que a insider lá dos Browns, ela falou que talvez o Bubba Ventrone vá com o Stefanski para Atlanta, mas eu acho isso pouco possível, porque o Special Teams do Browns, acho que de VOA, foi o terceiro pior do século esse ano. Então, vocês torçam para que isso não se concretize, porque se ele for para os Falcons, meu amigo... Cara, assim, ó, o nosso Special Team, se não for o pior, foi o segundo pior nessa última temporada. Então, assim, a briga tá boa por baixo. Mas vamos torcer para que não, de fato. Então, é bom saber, vou ficar de olho. Tuti, obrigado, cara. Obrigado pela presença aí, rapaziada. Vocês que não conhecem, sigam lá, @ArthurUjo, com J. Então, sigam ele lá no Twitter. Pô, obrigado demais pela presença aí. Tenho certeza que a galera vai curtir demais ter a visão de alguém que acompanhou a carreira toda do Stefanski lá nos Browns. Com certeza dá uma ajuda, até pro draft agora, para a gente poder fazer as análises, dar um marca-texto ali nos caras mais novos também já. Enfim, cara, obrigado mais uma vez pela presença. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê aí na próxima live, quando anunciar o GM, que a gente comenta sobre a liderança dos Falcons como um todo. E no mais, a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Fechou? Um abraço e até mais.